Olá! Em mais uma das nossas videoaulas a respeito dos critérios ou competências de correção da redação do Enem, vamos falar hoje a respeito da argumentação, um dos tópicos mais importantes entre os que constituem as competências de correção, já que o tipo textual requerido pelo Enem, como já sabemos, é uma dissertação argumentativa. Portanto, quanto mais convincente ou persuasivo for o seu texto, ou melhor, quanto mais qualificados forem os seus argumentos, tanto maior será a sua pontuação, tanto melhor será o seu desempenho linguístico num tipo de texto que pede justamente que se convença ou se persuada alguém, no caso, o avaliador do nosso texto. A argumentação bem feita começa por uma tese. Não é possível argumentar a não ser que nós tenhamos uma tese, uma opinião, um ponto de vista ao qual vamos juntar os fundamentos desse ponto de vista, que são os argumentos. A tese adequada é a que está explícita no texto e, de preferência, colocada na introdução dele. Existe a possibilidade de a tese ser deslocada. No entanto, a experiência e a tradição ensinam que as dissertações argumentativas são muito mais facilmente decodificáveis, identificáveis pelo seu avaliador, quando se apresentam nelas a tese, o ponto de vista, claramente explícitos na introdução. Além de uma tese explícita e clara, de preferência na introdução, devemos ter o cuidado de fazer com que a nossa tese, quando possível, seja enumerativa. Isso significa dizer, por exemplo, que alguém é contrário à redução da maioridade penal por motivos constitucionais e prisionais. Obviamente, pode-se linkar esses dois elementos enunciados na tese com os dois argumentos que virão. O seu A1, ou argumento 1, pode então retomar o aspecto constitucional. E o seu A2, ou argumento 2, em outro parágrafo do desenvolvimento, deve retomar o aspecto prisional. Esse tipo de tese explícita, clara, colocada na introdução e enumerando os aspectos, torna mais claro o entendimento do pensamento e, ao mesmo tempo, mais fácil a elaboração do texto, uma vez que impede que haja divagações da mente. Além da tese clara e bem feita, deve estar presente no critério da argumentação argumentos que se encadeiem de modo lógico. A regra é clara. A cada argumento do desenvolvimento deve corresponder um parágrafo, e cada parágrafo corresponde a um argumento. Cometeria erros lógicos de paragrafação quem unisse, por exemplo, dois argumentos no mesmo parágrafo, ou quem espalhasse por um parágrafo e meio o mesmo argumento e reservasse apenas metade de um parágrafo a um segundo argumento. Portanto, cada argumento num parágrafo e cada parágrafo contendo um argumento. Além de argumentos que estejam dispostos numa paragrafação adequada, é necessário que os nossos argumentos sejam convincentes. Um argumento pode ter peso muito maior do que outro em se tratando da possibilidade de convencer. Se diz, por exemplo, a alguém que não fume cigarros porque o cigarro está fora de moda, ou se diz a essa mesma pessoa que não fume cigarros porque o cigarro pode trazer uma série de doenças, algumas delas letais como câncer, está se apresentando uma sequência de argumentos cujo peso é bastante diferente. Argumentos mais pesados devem ser reservados ao final da argumentação, ao último parágrafo do desenvolvimento, de forma que se crie uma espécie de crescendo, em que se parta do menos convincente ao mais convincente. Portanto, tese clara, argumentos dispostos em paragrafação lógica e argumentos convincentes são os mais adequados. Uma dúvida muito frequente que se pergunta sempre nas salas de aula é: professor, o que eu uso como argumento? O Enem e os vestibulares preferem alguns tipos de argumentos, embora não fechem questão contra nenhum tipo de argumento que seja ético e que seja verdadeiro. Por exemplo, o argumento de base fatual, constituído de dados históricos, constituído de notícias de jornal, constituído por números e estatísticas, por conhecimentos científicos ou dados do senso comum, tem alto valor probatório, alto valor de prova. Os argumentos baseados na opinião de especialistas, também chamados pela lógica de argumentos de autoridade, são igualmente valiosos. Também valiosos são os argumentos de analogia, que comparam duas circunstâncias, os argumentos de causa e consequência e tantos outros que podem ser pesquisados nos manuais de argumentação. Portanto, tornar os argumentos convincentes é saber, entre outras coisas, quando e como utilizar cada tipo de argumento de acordo com o tema tratado. Se a redação tem tese clara e explícita, paragrafação lógica de argumentos, argumentos convincentes, resta apenas pensar na coerência, que pode ser definida como, em primeiro lugar, a capacidade de o meu texto expressar a realidade, de ele não inventar dados. E aí nós temos a coerência externa. E também a capacidade de um argumento não contradizer o outro, e ambos não contradizerem a tese. Aí nós temos a coerência interna.
Com argumentos coerentes, com argumentos logicamente paragrafados, convincentes, com tese explícita, você, por certo, conseguirá uma pontuação bastante significativa na competência 3, ou critério 3 da correção da redação, que é a argumentação. Essa foi mais uma dica do Alfa, e aqui você pode ser o que quiser.